Senhor. Caríssimo diácono Délio, toda a nossa comunidade paroquial se alegra muito com a sua ordenação diaconal. Não só porque o estimamos pessoalmente, experimentamos a sua amizade, a sua dedicação a esta comunidade e às pessoas, mas porque enxergamos em você, no ministério que você abraçou, foi ordenado ontem, inclusive também, abraçando o celibato por amor ao reino de Deus, para servir a igreja. Enxergamos aí a ação de Deus, da graça de Deus na sua vida e o carinho de Deus pelo seu povo, pela comunidade. Porque ninguém recebe na igreja um ministério para si. O ministério, qualquer ministério na igreja, é a serviço do povo. Então é um sinal da ternura, do amor, do carinho de Deus pelo povo. Então você passa a ser ícone do Cristo servidor. Isso é muito bonito, muito sério. Não é para ele ficar, ou quem recebe um ministério de qualquer natureza, acima dos outros. Mas é para a gente ter uma percepção mais próxima de nós, sensível, visível, captada pelos sentidos também, de alguém que se coloca em nosso meio, agindo a serviço da igreja, em nome de Jesus Cristo, né? Então, por isso, um carinho mesmo muito especial. Isso não foi só uma aspiração sua, é um chamado de Deus, é uma vocação, e que recebeu um reconhecimento público. Você foi ordenado pelo bispo, o bispo é que preside a igreja particular. Então você foi ordenado em nome de Deus. Assim como nós abençoamos a veste, abençoamos um objeto sagrado, um cálice, uma patena, uma âmbula, você foi abençoado. Então você é sagrado, né? Todos nós somos pelo batismo, somos um povo sacerdotal, profético e servidor, mas dentro do povo existem determinados ministérios que são para ajudar o povo a se santificar, a ser esse povo sacerdotal, profético e servidor. Por isso, não só nós tivemos um tríduo preparatório, e que não pôde contar com a presença física de todas as comunidades, tivemos a ordenação, momento fundamental, mas ponto de partida, como ontem lembrou o diácono José Afonso Fagundes, né, lá de Ipiranga, o decano, né, do grupo, e de mais idade do grupo. É o início de uma caminhada, né? É um ponto de partida. E agora nós estamos então acolhendo. Hoje é o primeiro dia de acolhida, é o primeiro momento de acolhida, acolhendo você que foi ordenado. Por isso, esse carinho, essas homenagens que você vai recebendo. Não terminou não, viu? Então, esses que estão aqui e outros que virão. Aceite tudo isso com essa humildade que você já tem e oferecendo ao Senhor que nos chama e quer contar conosco, embora nós sejamos frágeis e limitados, para servir ao seu povo. Hoje estamos então celebrando esta liturgia, como eu disse, da esperança cristã, recordando todos os mortos, né? Nós temos dificuldade de lidar com a morte. Nós temos dificuldade de lidar com a morte dos nossos entes queridos. Eu imagino, todos que estão aqui têm essa experiência. Deve ter alguém que, na sua família, ou um amigo, ou vizinho, ou parente, já terminou a sua caminhada neste mundo, né?
E isso nos custa perder essas pessoas. Também nós temos dificuldade de lidar com a nossa morte, né? Porque nós estamos num processo, né? Nós vamos morrendo também aos poucos, né? Então nós temos essa dificuldade. Às vezes, quando a morte é dos outros, ainda é mais fácil, conforme for quando não há o laço afetivo. Mas, à luz da fé, a nossa visão da morte precisa ser purificada e crescer. Ouvimos hoje, nesta terceira missa, os textos foram todos diferentes nas missas, é a terceira que celebro aqui na matriz. Então nós vemos que, desde o Antigo Testamento, a primeira leitura que foi proclamada aqui é do livro de Jó, portanto ainda antes da perspectiva cristã. Mas Jó, que é um texto sapiencial, de sabedoria, que mostra o que nós chamamos de uma novela histórica, novela não no sentido de que não seja verdadeiro, mas exatamente porque existe na vida do povo o sofrimento do inocente, né? Então Jó aparece como um tipo, né? É uma composição literária que mostra todo o sofrimento da humanidade. E essa grande interrogação, porque quando sofre alguém que provocou o mal, ou como o povo diz na sua sabedoria popular, quem semeia vento colhe tempestade, a gente ainda entende um pouquinho por que está acontecendo. Mas e quando é o sofrimento do inocente? Então a história de Jó é caprichada, é belíssima, né? É o conjunto todo, mais de 40 capítulos. Este livro é um livro em que o Antigo Testamento chega até o máximo que ele podia chegar. Tem outros livros, Macabeus também, trata desse problema da vida, né, depois da morte. Aqui foi, então, um trecho de Jó, em que Jó faz uma grande profissão de fé na ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, para além de todo o seu sofrimento, veja que bonito, o Antigo Testamento não tinha a esperança da ressurreição do Cristo, mas já tem a expectativa, né, de que a última palavra não é a morte, né? A morte não é o fim. Então é bonito contemplar esse texto. Também o salmo que nós ouvimos, né? Um salmo de confiança, Salmo 26, 27, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei, né? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, o Senhor me acolherá. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, está lá nesse salmo, o Senhor me acolherá. Uma só coisa eu peço ao Senhor e a peço incessantemente, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Quer dizer, na casa do Senhor, na presença do Senhor, seja na liturgia, seja na vida. Então o Salmo também nos mostra uma outra perspectiva. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Uma vez eu já contei, acho que para vocês, uma pessoa mandou tantas coisas pelas redes sociais, tanta catástrofe que estava acontecendo, gente que às vezes tem uma visão muito apocalíptica, né? Está acontecendo isso, né? Mas pôs tanta coisa, né? E até falando referência a alguma aparição de Nossa Senhora não reconhecida, etc, etc. Eu só respondi com um versículo, e foi desse salmo: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Pronto. Respondi com a palavra de Deus, né? Então, é um salmo muito bonito, de confiança. Ouvimos o texto de Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, falando da esperança. Então, vocês estão vendo que a conotação dos textos é de confiança, né? Confiança em Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E lembra de Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Alguém pode duvidar de que Deus nos ama e de que a morte não é o fim? É até bonito quando a gente vai nos cemitérios, né? Hoje talvez tenha sido mais difícil, mas muitas pessoas ainda foram. E a gente vê que geralmente se coloca no túmulo, mesmo os mais simples, mesmo quando é na terra, costuma se colocar a cruz, né? Uma cruz, pode ser uma cruz simples, mas é referência exatamente a isso, ao Cristo que deu a vida. Dificilmente alguém daria a vida por uma outra pessoa, mas talvez por um justo, uma pessoa muito boa, que tivesse feito muito bem, alguém talvez se animasse. Mas o Cristo deu a vida por nós quando éramos pecadores. Ele reconciliou-nos com Deus. Então a morte para nós se tornou Páscoa, passagem. Pelo batismo que nós recebemos, pela fé que nos congrega, nós somos associados ao mistério pascal do Cristo, que é a vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte.
No evangelho que foi aqui proclamado, um trecho do capítulo 6 de São João, é aquele discurso eucarístico, depois da multiplicação dos pães, e Jesus fala do pão da vida, e tem esse trecho já quase no finalzinho: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Jesus, que não perca nenhum daqueles que lhe foram dados, mas que ele, o Cristo, nos ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu estou só reprisando, porque são palavras muito fortes, a gente lê, às vezes, e não saboreia, não aprofunda. Nós estamos com um grupo inaciano, uma das características do grupo de espiritualidade inaciana é, Santo Inácio chama a atenção, saborear a palavra, não é o muito saber, é saborear, né? São palavras fortes, de confiança. Então nós celebramos finados como a esperança cristã. Claro, recordamos com saudade aqueles que partiram, e rezamos pelos mortos, porque nós estamos aqui como igreja militante, ou como eu gosto de brincar, a igreja pelejante, né? Ontem festejávamos a igreja triunfante, e hoje rezando então para a igreja que está em fase de acabamento, né? E que já contempla a eternidade, mas que nós podemos ajudar com a nossa oração também. Hoje eu fiz uma encomendação, vou pensionar, né? Não tem, de um senhor, que eu vou falar porque me marcou desde que cheguei aqui. Eu cheguei aqui em 2014, e ele sempre estava presente nas missas lá em Nova Viçosa. É um senhor que até é membro da Irmandade do Santíssimo. Eu fiquei sabendo hoje, porque eu nunca o vi de OPA com a Irmandade do Santíssimo, porque ele tinha um problema, ele tinha uma enfermidade que o fazia encurvado. Todos que já foram à missa Nova Viçosa, ou celebraram lá, sabem de quem eu falo, né? Senhor Jesus Eusébio, né? Então, ele sempre encurvado, tinha todos os motivos até para não ir à missa, não é? Mas estava ali, sempre, naquela missa semanal, com a sua esposa dedicada, às vezes com filhos, sempre ali. Nos últimos tempos, já na cadeira de rodas, mas antes, mesmo sem a cadeira de rodas, mas estava ali, sempre encurvado, né? Sempre encurvado, e depois na cadeira de rodas também. Enquanto pôde, ali estava. Recentemente, foi nesse período da pandemia, a esposa faleceu, mas continuou o filho também cuidando. Enfim, eu fiquei pensando, faleceu ontem, dia de Todos os Santos, né? Hoje foi a encomendação, fiz depois da primeira missa aqui, e foi o seu sepultamento. Então eu pensei assim, porque eu olhava para aquele homem, sabe quando eu toco assim, como seria bom se esse homem pudesse, a gente pudesse endireitá-lo, né? Quantas vezes, às vezes na celebração eu passava assim por ele, dava um abraço, mexia, muitas vezes. Então, eu posso dizer, um homem que viveu na fé, na confiança em Deus, numa situação adversa de enfermidade, isso nunca foi obstáculo para ele professar a sua fé, sua esperança, sua confiança em Deus, estar ali na liturgia, comungar, estar ali presente, rezando. Eu não tenho autoridade para falar isso não, mas eu acho que esse não está na igreja que está em fase de acabamento não, eu acho que já foi direto, sabe? Porque o acabamento ele fez aqui mesmo. Pelo menos eu sou testemunho de 6 anos, né, em que eu o vi assim, encurvado e nessa situação. Meus queridos irmãos, o que eu estou dizendo é que o tempo que Deus nos dá é precioso. E no final da nossa vida nós vamos todos comparecer diante de Deus. E aí nós vamos contemplar Deus na sua beleza, né? Nós vamos contemplar Deus e vamos ver como Deus é pura bondade, puro amor. Nós vamos
ser muito felizes. Ao mesmo tempo, nós vamos, na lucidez, e o momento da nossa morte, acontece isso. Nós vamos ver também como nós fomos mesquinhos, como nossas respostas a tanto amor de Deus foram tão pequenas, quanto bem nós podíamos fazer. E é claro, nós vamos pular na misericórdia de Deus, né? Mas talvez tenhamos que passar por um acabamento. Então tem esses irmãos pelos quais nós estamos rezando, porque no céu não vai entrar nada de impuro, mas só quem estiver disposto a fazer aquilo que disse o Papa Francisco nessa última encíclica, né? Fratelli tutti, somos todos irmãos, todos irmãos. Ao longo dessa semana, nossa comunidade paroquial se alegrou muito com os batizados, né? Pastoral do batismo, catequese, os familiares dos catecúmenos. Batizamos 12, 11 fizeram também sua primeira comunhão eucarística, e alguns foram também crismados. É uma alegria. E eu lembrava a situação de uma criança, não aqui, que foi preparada também já na idade da razão para receber o batismo, e que na última hora, na véspera, essa criança disse que não queria. Aí o pai insistiu, mas por que você não quer? Aí a criança falou assim, é porque eu percebi que se eu for batizado, eu tenho que ter todas as pessoas como irmãos, tenho que amar todos. Já está difícil eu conviver com meus irmãozinhos em casa, agora eu tenho que amar todos. Coisa de criança, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quem não chegou nesse ponto de amar a todos, não vai passando direto, não. Tem que fazer um acabamentozinho. Porque vocês já pensaram? A gente viver um ao lado do outro pela eternidade sem se amar? Hein? Claro que eu estou brincando aqui, fazendo um pouco plasticamente. Vocês conhecem aquela outra história que eu já contei algumas vezes, né? Daquela senhora que virou para o Dom Luciano e perguntou se o céu é grande, né? E, sim, minha filha é grande, mas é grande mesmo? Sim, é grande, muito grande, grande, muito grande. Ela falou, que bom, assim eu não vou precisar de encontrar com minha vizinha, né? Quer dizer, a ideia dela de céu é projeção, é esticamento dessa vida, esticamento dos nossos instintos egoístas. Ela pensou, então eu não dou bem com a minha vizinha. Se eu souber que ela está para o lado de cá, eu vou para o lado de cá, a gente nem vai encontrar, né? Porque já pensou? Se não se dá um bem encontrar todo dia, né? Entre aspas, não é todo dia, não tem mais tempo, né? Eu estou querendo dizer que ou a gente entra com essa purificação do amor, né? Então vejam bem, esse momento da morte, em que a gente vê com lucidez a bondade, o amor de Deus, e vê também a nossa vida, é um momento que tem um misto de amor e dor. Um grande amor pela bondade de Deus, e a dor porque, como eu poderia ter feito bem? Como eu poderia ter feito mais bem? E essa dor vai nos purificando, mas o que mais nos purifica não é a dor, é o amor, né? E esse amor de Deus nos abraça, nos envolve, e Ele é muito maior do que os nossos pecados. Então tem sentido rezar pelos mortos. Nós rezamos pelos mortos, e é especialmente por essa igreja que está em fase de acabamento, para ajudar esses nossos irmãos, né? Por isso, vamos ao cemitério, podemos lucrar indulgência para os mortos, né? Vamos à igreja nesse dia de finados, rezamos nas intenções do Santo Padre o Papa, rezamos o símbolo da nossa fé, o credo, a oração dominical, o Pai Nosso, né? Rezamos pelos mortos, para beneficiá-los, participamos sacramentalmente da confissão e da comunhão eucarística, para beneficiar os nossos mortos com indulgência. E esse ano, pela situação da pandemia, a Santa Sé, inclusive, ampliou esse prazo, não só no dia 2, não só na 8ª, mas, como todos os anos é feito, mas o mês todo, para evitar qualquer aglomeração de pessoas, seja na igreja, nos cemitérios, todos podem ter oportunidade de rezar pelos falecidos. Essa é a nossa fé. Então nós vemos que a celebração não é da tristeza, é da esperança cristã. Nós podemos fazer caridade com os falecidos, que coisa bonita, né? E eles também podem. Quem está na fase de acabamento pode rezar pela turma que está aqui, né? Na peleja, né? Na história. Essa é a comunhão dos santos. Como a igreja triunfante reza por nós também. Que bonito, nós somos todos irmãos e irmãs, somos a família do povo de Deus. Que cresça sempre mais a nossa fé, a nossa esperança na ressurreição, para sermos embaixadores da alegria e da misericórdia de Deus neste mundo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.